Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Vegetação do Morro Santana pega fogo. Equipes dos bombeiros demoraram mais de 10 horas para combater as chamas. Porto Alegre não vai renovar o contrato com a rede de pousadas Garoa. A decisão foi tomada após vistorias nos locais. Serviços de retirada de entulhos no bairro Matias Velho, em Canoas, passam a ser realizados 24 horas. E ainda, Centro Humanitário de Acolhimento é inaugurado em Canoas. O espaço tem capacidade de receber 700 pessoas. É agora no Ubra Notícias. Um incêndio atingiu a vegetação no Morro Santana, em Porto Alegre. O fogo começou na tarde desta quarta-feira e foi combatido por moradores e pelos bombeiros. Um incêndio de grandes proporções atingiu parte do Morro Santana, aqui na zona leste de Porto Alegre, nesta quarta-feira. Moradores relataram que o fogo começou por volta das 3 da tarde, quando começavam a ligar para os bombeiros. Até perto das 11 da noite, focos seguiam sendo combatidos, mas grande parte do fogo sanou pela união dos moradores, que colocaram galhos para o fogo não chegar nas suas casas e jogaram bastante água. Os bombeiros relataram que o acesso aos locais atingidos pelo incêndio é difícil e que uma viatura chegou a ficar atolada. A Defesa Civil chegou a orientar a evacuação das áreas atingidas, mas o fogo acabou controlado e não houve a necessidade de remoção, segundo o próprio órgão. Porém, conversando com os moradores aqui desta área, eles tiveram que sair de suas casas durante o incêndio para evitar respirar a fumaça, voltando assim que o fogo cessou. Era mais ou menos, era umas 2 e pouco, ela começou lá em cima nas antenas, né? Daí já foi ligado para os bombeiros, chamado eles, não apareceu ninguém. Daí, quando viu o fogo, desceu para baixo aqui, todo mundo no cara abandonou a casa. Os bombeiros só apareceram, depois o fogo estava aqui embaixo, né? Já a parte das casas, daí que apareceram os bombeiros. Nesta quinta-feira não há mais fogo e os moradores não correm nenhum tipo de risco. Lutando aqui, lá vem os bombeiros agora. A gente está aí, lutando aqui para apagar esse fogo. Nós vamos conseguir, nós somos um monte. Em entrevista à nossa equipe, o subcomandante do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, José Marlon Pereira, explicou como foram realizados os trabalhos para combater o incêndio no Morro Santana. Tivemos um chamado, através do nosso telefone de emergências, às 14h12 do dia de ontem, para atendermos uma ocorrência de incêndio e vegetação de 3 focos de incêndio no alto do Morro Santana, na face leste do morro. De pronto, nossas equipes foram para lá para iniciar o combate, do qual começou a se alastrar em virtude da virada do vento e de ter uma vegetação seca e se alastrar muito rápido, e os pontos, os focos de incêndio, eles não eram próximos uns dos outros, o que acabou alastrando para todo o alto do morro. É um local de muito difícil acesso, em virtude dele ser um pico muito íngreme e o solo muito irregular. Às 18 horas, o vento virou, alastrando para a face oeste do morro. E aí, a gente já tínhamos várias equipes mobilizadas, mobilizamos mais equipes ainda, conseguimos mais apoio de alguns soldados em formação, no número de 31, e nós já tínhamos 29 militares lá no momento atendendo, que deu uma conta fechada de 60 militares no combate a incêndio. Esse incêndio, a gente conseguiu extinguir totalmente todos os focos por volta das 23h50. Nós utilizamos 5 caminhões de combate a incêndio que atende em Porto Alegre, mais um do grupamento de busca e salvamento, e também os alunos em formação, os soldados em formação que nos auxiliaram. A gente não tem elemento científico para afirmar o que seria, mas pela nossa experiência, é quase, vamos dizer assim, é muito difícil que ele tenha se originado que não fosse de forma humana, porque não foi num ponto só.
Ele não se originou apenas num ponto. Foi em mais de um ponto que ele se originou esse incêndio. Então, provavelmente, não foi algo da natureza. O ponto inicial do incêndio não havia casas próximas. Mas depois que o vento virou e ele veio, o incêndio virou e começou a consumir a parte oeste do morro, ele se aproximou das casas. Aí, de pronto, a gente conseguiu mobilizar nossas equipes com os caminhões e esticar mangueiras morro acima até o fundo dessas residências e conseguimos evitar que as casas fossem atingidas. Frisa-se que nenhuma casa foi atingida, nenhuma pessoa restou ferida, apenas a vegetação que queimou. O município de Porto Alegre não vai renovar o contrato de licitação com a rede de pousadas Garoa. A decisão foi tomada após a conclusão de uma força-tarefa de vistorias em 17 das 23 unidades da rede, onde foram constatadas irregularidades de estrutura, higiene e segurança dos locais. As fiscalizações da prefeitura ocorreram em resposta ao incêndio em uma das pousadas que ficava na Avenida Farrapos, em abril, onde 11 pessoas morreram. Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, não vão haver novas licitações. Todas as pessoas em situação de vulnerabilidade social vão ser acolhidas em casas de passagem, albergues ou alojamentos da rede municipal. Se encerrou nesta quarta-feira o prazo da EPTC que permitia aos motoristas a circulação sem placa traseira ou dianteira dos veículos. A partir de hoje, nessa quinta-feira, motoristas que realizarem a infração de circular sem a devida identificação vão ser autuados. A multa é de R$ 293, com infração gravíssima de menos 7 pontos na carteira. Aqueles que perderam as placas vão poder realizar a consulta na Central de Atendimento ao Cidadão, no número 156 ou pelo 118. A retirada dos entulhos das ruas passou a ocorrer 24 horas no bairro Matias Velho, em Canoas. Com mais maquinários, o prazo da prefeitura é de 30 dias para que todos os resíduos sejam recolhidos. As máquinas trabalham dia e noite para retirar toda a sujeira acumulada em frente às casas. Há um mês, o Jocinei espera por essa limpeza para retomar o trabalho. Estou com a loja fechada e já vai fazer 2 meses, né? Sem trabalho, a única renda, 2 filhos. Tem eles limpando, vamos limpar essas calçadas, lavar as calçadas, tirar o cheiro forte ainda que tem, reabrir o negócio e para cima de novo, né? Ajuda bastante o recomeço de todo mundo, né? Limpando as ruas já ajuda bastante. A operação limpeza ocorre 24 horas por dia no bairro Matias Velho. São 20 retroescavadeiras e 40 caminhões que trabalham em horário estendido. A recomendação é que os moradores coloquem os eletrodomésticos e os móveis que foram perdidos com a enchente para a rua para que os caminhões façam a retirada. Todo esse acréscimo e toda essa melhoria que nós desempenhamos na cidade está nos dando maior poder de atuação em mais ruas e diminuição do prazo. Isso daí a gente está numa constante, a gente continua procurando e com os processos de credenciamento e licitatórios abertos para ampliação ainda mais do número de maquinários. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, foram limpos cerca de 100 quilômetros de vias. São 96 retroescavadeiras e 244 caminhões na operação. Só que praticamente 2/3 da cidade foram atingidos e precisam ser limpos, o que torna o trabalho demorado. Mas a coisa é assim, não tem como fazer uma limpeza dessa grandeza do dia para a noite. Isso aqui não é como varrer o pátio da gente, que passa a vassoura em 2 minutos e está pronto. Aqui não. Aqui envolve maquinário pesado, envolve transporte, envolve local para descartar esses entulhos, porque isso aqui é muito prejudicial à saúde e não pode ser largado em qualquer lugar. Com o reforço no horário e no número de máquinas, o prazo estimado para que as ruas estejam limpas diminuiu para 30 dias. A previsão é que em agosto não tenha mais resíduos da enchente pelos bairros. Claro que não é uma limpeza de fato como nós tínhamos antes, né? Uma limpeza como se nada tivesse acontecido, mas dentro do modelo atual e dos cenários que nós estamos vivendo, né, a nova realidade vai ser a população sem entulhos na frente das casas. A Ana voltou nesta semana para casa. A residência que ela alugava na frente foi abaixo com a força da água que subiu mais de 3 metros. Hoje começou a limpeza na rua dela
e com isso ela já projeta as reformas necessárias. Porque, como muitos dizem, é a história de cada um que está em cada entulho desses aí. Então, incomoda bastante. Eu pretendo ficar aqui, eu tenho que construir. Pagar aluguel para quem não está acostumado a pagar é complicado, né? Os entulhos recolhidos são deixados em 4 pontos de transbordo na cidade para depois serem levados para o aterro de Gravataí. A previsão da prefeitura é esvaziar todos os espaços até a metade do mês de setembro. A gente está fazendo processos licitatórios para carretas, que elas vão ser exclusivamente para a liberação dos transbordos. Se não todos eles, pelo menos o Parque Eduardo Gomes, que é o nosso principal foco. Então, quando começar a limpeza dos transbordos, quando nós tiver maquinário, quando nós tiver carretas, vai começar pelo Eduardo Gomes. Foi inaugurado nesta quinta-feira em Canoas o primeiro centro humanitário de acolhimento no estado. Com unidades habitacionais cedidas pela ONU, o espaço tem capacidade para receber cerca de 700 pessoas, que seguem desalojadas após as enchentes. O começo do dia foi de preparação para a mudança das últimas famílias que estavam abrigadas no complexo esportivo da Ubra, em Canoas. A Raquel estava com o marido, o pai e os filhos há 2 meses fora de casa. Com malas e sacolas, juntaram o pouco que conseguiram salvar da inundação para levar ao novo lar provisório. Nova etapa. Como eu tenho ali a minha casa, né? Eu tenho meu terreno, eu vou construir de novo, né? Eu vou refazer a casa e, por enquanto, eu vou para essas novas casinhas aí, que eu creio que vai ser bem legal. A gente vamos fazer de tudo para a gente conseguir seguir, né? A gente quer um recomeço. A família ficará acomodada no primeiro centro humanitário de acolhimento do Rio Grande do Sul. Durante a cerimônia de abertura do espaço, o governador Eduardo Leite ressaltou que a prioridade de acesso à estrutura é para quem perdeu suas residências na enchente e está em abrigos ou na casa de familiares e amigos. O que nós queremos é casas definitivas para cada uma das pessoas, mas até conseguir cumprir toda a jornada para atender a cada uma das famílias, todas aquelas que precisarem ainda de abrigo precisam ser atendidas com dignidade, com carinho e com atenção. Os abrigos que nós tínhamos até aqui foram feitos emergencialmente em espaços de salão paroquial, ginásios esportivos, galpões de CTGs, com todo o esforço de muita gente, mas não em estruturas adequadas. Chamado de Centro Recomeço, o abrigo tem 30 mil metros quadrados e 128 unidades habitacionais que foram cedidas pela Agência da ONU para Refugiados. A estrutura tem capacidade para receber 630 pessoas. Temos mais 60 casas aqui, ainda nas caixas, mas como contingência caso haja necessidade de mais famílias serem acolhidas aqui no espaço. Localizado próximo à refinaria da Petrobras, às margens da BR-116, na região metropolitana de Porto Alegre, o espaço conta com alojamentos, atendimento médico, brinquedoteca, espaços para animais de estimação, além de espaços multiuso. Para que a gente possa ter tempo para construir as casas, é preciso ter locais que tenham individualidade, que tenham segurança, que tenham a estrutura mínima que permita essas pessoas ficarem aqui. Previsão de 3.500 casas danificadas, talvez ainda possamos chegar num número maior. E nós temos em torno de 1.000 residências que precisam ser transferidas, elas estão em locais inseguros. Atualmente, o Rio Grande do Sul tem mais de 5.600 pessoas desabrigadas, sendo a maior parte em Porto Alegre e Canoas. Na semana que vem, um novo centro humanitário de acolhimento deve ser inaugurado na capital. O Luiz Cláudio, que dormia em uma cabana improvisada com a esposa desde a enchente, estava ansioso pela nova moradia provisória. Desde onde está ajeitando nossas coisinhas. E agora espera que lá no novo espaço possa reconstruir a vida lá. Com certeza, vai ser assim. Logo mais às 9 da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!